Ei, Juiz de Fora! Gente, eu sou completamente apaixonado por essa cidade. E é com todo esse amor no coração que eu vim aqui hoje para apresentar para vocês a segunda temporada do Resgatando Juiz de Fora. E a gente vai falar exatamente sobre os 173 anos dessa cidade que é comemorado no dia 31 de maio. Serão 4 episódios onde nós vamos resgatar a memória de Juiz de Fora. Quem construiu essa cidade? Quem foram os trabalhadores? Quem foram os imigrantes que aqui chegaram? E aqueles que construíram, mas não trabalharam por vontade própria, os escravizados? Uma cidade pioneira em tantas coisas, um povo hospitaleiro que adora jogar uma conversa fora e tomar um cafezinho. Eu sou Isaac Balaciano, repórter da JF TV Câmara, e essa é a segunda temporada do Resgatando Juiz de Fora. A gente está aqui com a Rita Couto, que é historiadora, que é jornalista, né? E vai contar pra gente a história de Juiz de Fora, né? Esse nosso programa, né, Resgatando Juiz de Fora, está tratando a respeito do aniversário da cidade e da história da cidade, mas a gente pode dizer que a história de Juiz de Fora ela começa muito antes desses 173 anos, né, Rita? É isso mesmo, Isaac. Apesar de nós comemorarmos agora, né, em 2023, 173 anos de Juiz de Fora, nossa história começa no início do século XVIII, ainda mais ou menos por volta de 1700, quando acontece aqui na região a abertura do Caminho Novo. Na verdade, é claro, né, a nossa região já tinha outros habitantes, nós tínhamos aqui os povos originários e algumas outras pessoas que já moravam, mas eram ocupações pontuais. A partir de mais ou menos por volta de 1700, quando é aberto o Caminho Novo, que é um caminho que é aberto especialmente para ligar a cidade do Rio de Janeiro à área de mineração, né, em Minas Gerais, e para facilitar o escoamento, né, de toda essa produção, né, de todos esses minérios e o ouro, tudo que era retirado dessa região. O Garcia Rodrigues Paes, filho do bandeirante Fernão Dias Paes, ele consegue uma autorização para abrir esse caminho. E esse caminho recebe o nome de Caminho Novo, mas na verdade ele era uma picada. E ele faz a abertura deste caminho, na onde a gente tem hoje a margem esquerda do Rio Paraibuna. Então aqui, exatamente onde hoje nós temos o centro de Juiz de Fora, essa região mais central, entre o Morro do Cristo e o Morro do São Bernardo, aqui havia uma área de uma sesmaria, e ela foi passada, na verdade ela foi concedida a um secretário da coroa portuguesa, e logo depois ela foi vendida, porque eles podiam vender, ela foi vendida para um homem chamado Luiz Fortes Bustamante Sá. Esse homem tinha profissão, ele era formado em Direito, e ele tinha a profissão de Juiz de Fora. E ele simplesmente compra essa área de terras. Constrói um casarão, mais ou menos na altura de onde a gente tem hoje o Colégio dos Santos Anjos, naquela região ali, e ele fica aqui por muito pouco tempo. Logo depois essa sesmaria é vendida para um espanhol chamado Antônio Vidal. Ele é um homem muito católico, ele entra em contato, né? Ele se comunica com um bispo na época, ele solicita autorização para construir uma capela. E em 1744 o bispo concede autorização para que fosse feita aqui a primeira capela dedicada a Santo Antônio. Depois que o Antônio Vidal falece, um dos últimos herdeiros acaba vendendo toda essa área da sesmaria para um homem chamado Antônio Dias Tostes. Em 1815, o Antônio Dias Tostes ele pede autorização ao bispo então para reconstruir a capela. A primeira capela foi feita a partir de 1744, quase 100 anos depois, é natural que ela não estivesse em boas condições. Então o Antônio Dias Tostes ele pede autorização para reconstruir. E quando ele vai reconstruir, ele pede ainda essa autorização para reconstruir num novo local. E essa capela é reconstruída no local que ficou conhecida, ainda hoje pertence ao imaginário Juiz Forano, que é a Capela da Boiada, localizada nas imediações do bairro Santo Antônio. Ali começam a se reunir, né, pessoas no entorno, casas são construídas e ali vai florescendo um pequeno povoado também. A gente vai agora exatamente lá, para o outro lado do Rio Paraibuna, lá no bairro Santo Antônio. A conversa é com o professor Antônio Carlos Ferreira. A gente está contando sobre a fundação da cidade de Juiz de Fora aqui nesse episódio, e não tem como a gente falar da fundação da cidade sem falar no Morro da Boiada. E a gente está aqui com o professor Antônio Carlos, que é um estudioso a respeito do assunto, a respeito do local,
que vai falar para a gente um pouquinho a respeito de toda essa história. Professor Antônio Carlos, o que é o Morro da Boiada? O Morro da Boiada, ele é uma parte de uma sesmaria desmembrada aqui nessa região, que quem estava na fazenda do Juiz de Fora, lá onde é que aquela área onde é que a Rua da Feira, no Sayonara, eles diziam assim, eu vou no Morro da Boiada. Então o Morro da Boiada é uma elevação, na verdade é uma serra, você percebe quando você vai descer aqui para o lado do Retiro. Aqui onde nós estamos aqui, ó, esse é o sítio arqueológico, este é o lugar. O lugar mais importante. O lado de cá nós temos aqui a parte onde estava o cemitério. Segundo o relato, a estradinha, o caminho novo cortava aqui, e aqui em frente é onde estava a capela e onde a gente achou as fundações da capela em 1980. A gente tem a primeira citação dessa capela, de um viajante que passou por aqui, o Santilé. Depois a gente vai para o Brigadeiro Cunha Matos em 1819, que ele também passa por aqui e diz sobre essa capela. O Astolfo Pinto, que fez um trabalho, ele era do Arquivo Público Mineiro, ele passa aqui nessa região, mas aí já em 1906. Em 1906 ele fala de novo da capela em ruína, mas aí era bem essa daqui mesmo que já estava aqui. Depois o Albino Esteves, em 1915, ele cita isso no álbum do município de Juiz de Fora. O Paulino de Oliveira, em 1950, ele fala dessa capela também. E o Simval Santiago, que era da ronda policial na época, ele veio aqui para dizer que esse sítio arqueológico precisava ser muito cuidado, porque isso provava que era um debate que eles tinham, que o Morro da Boiada era aqui, não o Morro de Santo Antônio, que era lá na Catedral. E até o Dom Pedro I, quando passou por Juiz de Fora, ele esteve aqui no batizado da filha do Tostes, que é a Cândida, que depois foi esposa do Alfred, o batizado da menina. E que tal a gente conversar sobre um personagem da história da cidade? Acho que você nunca ouviu falar dele. Brincadeirinha. Escutamos falar dele todos os dias andando pela cidade. Pouco tempo depois, chega aqui na nossa região, contratado pelo governo da província de Minas Gerais, um engenheiro alemão chamado Henrique Guilherme Fernando Alfred. Alfred foi contratado pela presidência da província para melhorar as condições das estradas de Minas Gerais e abrir uma estrada que facilitasse a ligação entre o Rio de Janeiro, vamos dizer assim, e o coração, né, de Minas Gerais. E esse caminho vem seguindo, fazendo esse caminho até chegar nessa região aqui. Ei, Rita, a gente está bem aqui na Avenida Rio Branco, a gente pode dizer que a história de urbanização da cidade, ela começa com essa avenida, né? Sim, a ocupação de Juiz de Fora, como eu havia dito, né, da região, ela é anterior, mas de fato a urbanização ela começa a acontecer com a abertura da Estrada do Paraibuna, né, que é a estrada aberta por Henrique Alfred, que é a primeira estrada aberta, não caminho, né, um pequeno caminho, uma picada, aberta na margem direita do Rio Paraibuna. Essa região era extremamente pantanosa e era uma área que eles naquele momento às vezes nem sabiam o que fazer, né, não tinha nenhum plano de como utilizar, tamanha a umidade da terra e as condições realmente era um pântano, isso daqui. E quando o Henrique Alfred ele abre a estrada do Paraibuna, ele faz essa grande reta que hoje deu origem, né, à nossa Avenida Barão do Rio Branco. Várias pessoas começam a se deslocar, não só do pequeno povoado de Santo Antônio da Boiada, né, na região do atual bairro Santo Antônio, mas de outros locais também de Minas Gerais, elas começam a vir para essa região. Eles começam a adquirir terreno dessa área, vamos dizer, ao longo da Rio Branco, ela já foi dividida em pequenos terrenos e as pessoas começam a construir as suas casas. E todo esse movimento, né, urbanístico, ele sempre acontece, né, naquele momento sempre acontecia em torno da igreja, de um templo, né, da Igreja Católica. E não foi diferente com essa ocupação na margem direita do Rio Paraibuna. Então, já em 1844, exatamente 100 anos depois da autorização que o Antônio Vidal pediu para construir a primeira capela dedicada a Santo Antônio, os moradores desse novo povoado que se formavam entravam em contato, solicitavam à presidência da província e também ao bispo de Mariana a autorização para fazer uma capela também dedicada a Santo Antônio. Então, essa capela, ela ficava exatamente onde hoje nós temos a Catedral Metropolitana de Juiz de Fora. Claro que não é o mesmo edifício, né? Ele foi ampliado, foi reformado, mas já em 1844, essa terceira capela dedicada a Santo Antônio estava sendo construída. Então, por relatos de história oral, nós temos informações de que a imagem de Santo Antônio que hoje ocupa o altar-mor da nossa catedral
ela é a imagem da capela original de Santo Antônio, a princípio construída pelo Antônio Vidal. Então uma imagem foi trazida pela população para cá, inclusive a história de uma lenda, que essa imagem não queria ficar aqui e ela retornava, na verdade, para a Capela da Boiada, né? Porque nesse momento a capela construída pelo Vidal já não existia mais, ela já tinha ruído. Esses vamos dizer assim, é uma lenda, né, urbana, mas não deixa de demonstrar, né, um pouco do carinho da população, né, em relação ao seu santo padroeiro também e ao desejo, né, da população de ter, vamos dizer assim, o seu padroeiro sempre próximo, né. A lenda do Morro da Boiada está para Juiz de Fora, assim como a loba romana está para aquele lugar. É uma saga de fundação. Guardada, bem escondida, após leitura detida, a senha é compreendida. Depõe sobre a resistência e o ocultamento da história. Nos fala de um povo miúdo havido no topo daquela serra. Respeito a um cemitério e saudades de uma capela, em torno do Santo Fujão. Antônio, seu padroeiro, voltou para aquele terreiro sem da elite escravocrata receber a permissão. Foi punido. Ficou prisioneiro na igreja do senhor capelão. E a boiada ficou desprezada, foi jogada pela contramão. Soterrou-se história e memória e a lembrança daquele torrão. Há quem diga que houve vingança no episódio ocorrido de então. Dizem até que foi luta de classe. E no assunto se fala mais não. Salve o Lindolfo Gomes, salve o Caboclo Velho, salve o China Seco e viva o Chico Pinicão. Na semana que vem, nós vamos falar sobre o desenvolvimento de Juiz de Fora, o surgimento da Academia de Comércio, a primeira hidrelétrica da América do Sul. Esse e outros assuntos no segundo episódio de Resgatando Juiz de Fora. Até lá! Das cidades brasileiras sendo a mais industrial. Ei, povo bonito, com certeza você já ouviu essa parte do hino de Juiz de Fora. E nesse episódio a gente vai tratar exatamente sobre isso, sobre o início do desenvolvimento da cidade, a industrialização e o comércio. E a nossa história começa bem aqui mesmo, nesse local, Espírito Santo com Getúlio Vargas. Eu te convido mais uma vez a andar junto com a gente para passar pela memória de Juiz de Fora. Está começando mais um Resgatando Juiz de Fora sobre os 173 anos da nossa cidade. Rita, a gente já está no segundo episódio, já está na hora da gente começar a falar sobre o desenvolvimento da cidade. E a gente está aqui bem na Getúlio Vargas com a Espírito Santo, né? Por que a gente escolheu exatamente esse local para começar a falar sobre isso? Esse local foi escolhido, Isaac, porque aqui nós temos ao fundo, né, o prédio que foi construído para ser a sede, a loja, né, o ponto principal da companhia construtora Pantaleone Arcuri. Ei, peraí, gente. Já ouvi esse nome antes, tenho certeza. Acho que foi lá na primeira temporada. Vou achar aqui. É o projeto apresentado pela companhia Pantaleone Arcuri. Foi construído pela empresa Pantaleone Arcuri, mais uma obra da Pantaleone Arcuri. A companhia Pantaleone... Eu sabia. Rita, desculpa a interrupção logo no início. Vamos voltar lá então? Pantaleone Arcuri foi um imigrante italiano que chegou em Juiz de Fora na década de 1880 e ele deixou uma marca muito grande na cidade. Não só como construtor, né, que essa é uma informação que a maioria dos juiz-foranos tem, né, boa parte de nós conhece os prédios, né, que a empresa dele construiu, que ele projetou. Muitos deles são tombados hoje como patrimônio cultural municipal de Juiz de Fora. Então por isso nós escolhemos começar o programa aqui exatamente nesse filme para mostrar, né, esse prédio. Eles chegaram a ter dentro dele um ramal da linha de trem
exatamente para poder descarregar e carregar as mercadorias, tudo que eles vendiam e que podiam ser distribuído por toda a região. E isso é muito interessante porque Juiz de Fora foi conhecida, né, por muitos anos, até na verdade a década de 1930, como a cidade mais industrial de Minas Gerais e a segunda mais industrial do Brasil. Quando a gente escuta o hino de Juiz de Fora, hoje muitos de nós, especialmente os mais jovens, ficam surpresos, né, porque o hino fala de todas a mais industrial. Isso acaba muitas vezes surpreendendo, mas por quê? Por que existe, né, essa expressão? Por que isso foi colocado ali no hino da nossa cidade? E Juiz de Fora foi sim a cidade mais industrial de Minas Gerais, a segunda do Brasil, perdendo apenas para São Paulo. Isso tudo começa, né, em 1850, o povoado, como nós vimos no primeiro episódio, o povoado é elevado à condição de vila. Pouco depois ele é elevado à condição de cidade, em 1856, e 2 anos depois chega em Juiz de Fora um contingente de imigrantes alemães que foram contratados pelo empresário Mariano Procópio Ferreira Lage, que era o diretor-presidente da Companhia União Indústria. A empresa, a Companhia União Indústria, tinha o objetivo de abrir uma estrada, né, ligando Juiz de Fora a Petrópolis, melhorar, né, esse deslocamento, e também tinha a companhia tinha o objetivo de formar uma colônia de imigrantes alemães. Essa presença alemã em Juiz de Fora e todos os empreendimentos que eles instalaram, como por exemplo várias cervejarias, mecânicas, fábricas de peças de implementos agrícolas e tudo mais, isso tudo na verdade atraiu outros investidores. Não só o investimento dos fazendeiros que eram produtores de café, mas também outras pessoas que vieram para Juiz de Fora. Nós temos nomes, assim, figuras que são muito conhecidas na cidade historicamente, mas que não eram naturais daqui. Batista Oliveira, de uma outra cidade, era daqui de Minas Gerais também, e veio para cá instalar aqui a sua loja, que ficou muito famosa naquele momento, chamava Casa da Barateza. Foi uma loja que trouxe, assim, tem alguns pontos muito curiosos, porque ele implementa pela primeira vez um sistema de preço fixo. Pausa para a explicação. O que era o preço fixo? A pessoa chegou na loja para comprar um sapato, pergunta o preço. O vendedor informa o valor. O consumidor tenta negociar. Eu ofereço um outro valor. A negociação continuava até chegarem a um acordo, e era assim em todo o comércio. O Batista de Oliveira institui o preço fixo e havia um anúncio do preço no produto. Hoje é algo tão comum, mas lá por volta dos anos de 1860 ele dizia: olha, esse é o preço, justo para ambas as partes. Em outras palavras, é isso, e acabou a conversa. A loja dele foi a primeira a fixar o preço e acabar com a conversa mole da pechincha, algo inovador naquele momento. Também outro mineiro que vem para cá atraído por essa força industrial que começava a surgir por causa da presença germânica, por causa da riqueza do café, que é o Bernardo Mascarenhas. Bernardo Mascarenhas instala aqui a sua tecelagem e essa tecelagem ela traz junto um outro benefício para a cidade, acaba trazendo outro pioneirismo, que é a construção da usina hidrelétrica, né? A usina hidrelétrica de Marmelos, que é a primeira da América do Sul, começa a produzir energia. A princípio a ideia é que a produção de energia ficasse para movimentar os teares da companhia têxtil do Bernardo Mascarenhas, mas a produção ela foi excedente e o Bernardo assinou com a Câmara Municipal um contrato para iluminar as ruas de Juiz de Fora. Então é por isso também que Juiz de Fora é a primeira cidade do Brasil a ter iluminação pública hidroelétrica. E todo esse fervilhar econômico, industrial e comercial da cidade inspirou o Batista Oliveira a instalar na cidade a primeira escola de ensinos comerciais. Então esse comércio tão fervilhante, essas atividades industriais tão pulsantes, as pessoas, os profissionais que fossem contratados, eles precisavam ter especialização, eles precisavam ter conhecimento técnico. Então, inspirada na escola de alto comércio da França, Batista Oliveira instala em Juiz de Fora a Academia de Comércio, exatamente para formar profissionais que estivessem habilitados a trabalhar nessa área mais contábil, na área mesmo do comércio e também nessa área contábil da indústria. Isso tudo é muito interessante porque quando começa a ser construída Belo Horizonte, vários empreendimentos de Juiz de Fora tinham filial na capital. Então é muito interessante porque hoje a gente tem muitas vezes a sede instalada na capital e a gente tem a filial em Juiz de Fora, a filial no interior. Naquele momento não, a sede era sempre em Juiz de Fora com filial na capital em Belo Horizonte.
né? Então é mais um ponto curioso, assim, que às vezes a gente não tem esse conhecimento. E esse boom industrial de Juiz de Fora, toda essa importância econômica, ela permanece até o início da década de 30, mais ou menos ali, quando é criado em Belo Horizonte, vamos dizer, o que hoje a gente conhece como região metropolitana, mas é aquela área, o parque industrial. E são oferecidos vários incentivos para que as indústrias fossem instaladas ali. Então isso faz com que muitos empreendimentos que estavam em Juiz de Fora se transferissem para lá, especialmente por causa de incentivos fiscais. E nisso a nossa cidade ela foi perdendo, né, esse fator industrial tão forte que ela tinha. Por isso que o nosso hino ainda mantém, né, essa expressão. Muitas vezes mas quando a gente faz essa volta, né, esse olhar para o passado, a gente consegue compreender, né, por que ela está ali, por que ela foi a mais industrial, por que a gente tem marcas tão diferentes ainda na cidade que as indústrias deixaram, né, tantos prédios que hoje são tombados como patrimônio municipal, muitos deles que foram construídos para abrigar lojas e também aqui, né, especialmente na parte central da cidade, que foram construídos para lojas ou mesmo para indústrias, né, para fábricas, como é o caso da tecelagem Bernardo Mascarenhas. E a gente tem essas marcas hoje, muitas delas deixando esse aspecto cultural, mas elas tiveram um fator econômico muito forte, muito preponderante. Outro aspecto interessante também é que Juiz de Fora é uma das primeiras cidades de Minas, talvez a primeira que tenha um banco fundado localmente. É o caso do Banco de Crédito Real de Minas Gerais, que foi fundado aqui na cidade em 1889, bem no finalzinho do Império, bem pertinho da proclamação da República. Um banco que a sede nacional dele sempre funcionou aqui na nossa cidade, num prédio, inicialmente num prédio na Avenida Rio Branco, mas depois a terceira sede é esse prédio na Avenida Getúlio Vargas, que foi construído pela Companhia Pantaleone Arcuri, especialmente para abrigar o banco. Então é mais um ponto assim, interessante, isso mostra o quanto havia uma riqueza, né, econômica na cidade, oriunda inicialmente do café, mas que depois ela passa a ser reinvestida na indústria, e o quanto essa figura, vamos dizer assim, a instituição bancária, ela era importante, ela era tão relevante pelo movimento econômico da cidade, que motivou a criação dessa instituição e de várias outras que surgiram depois. E no episódio da próxima semana, nós vamos falar sobre as mãos que ergueram a nossa cidade. Trabalhadores, imigrantes, escravizados. Vamos ouvir as histórias dessas próprias pessoas, das vozes dessas próprias pessoas. Então, eu te espero na semana que vem para mais um Resgatando Juiz de Fora. Até a semana que vem. Ao resgatar a memória de Juiz de Fora, são muitas as histórias que nós temos para contar. E agora a gente vai mostrar as mãos que realmente ergueram a nossa cidade. Trabalhadores, imigrantes, escravizados, libertos. A história de cada um deles daria um programa para cada um. Mas a gente vai contar nesse terceiro episódio como essas pessoas chegaram aqui e o quanto elas trabalharam para transformar a Juiz de Fora que nós conhecemos hoje. Está começando o terceiro episódio de Resgatando Juiz de Fora. Primeiro, a gente foi até o Arquivo Histórico de Juiz de Fora, conversar com a Elione. Porque a gente precisava, antes de mais nada, conhecer a história das pessoas escravizadas em Juiz de Fora. Elione, a gente sabe que a população negra aqui em Juiz de Fora ela é bastante numerosa, né? Com relação à história, a gente sabe dos escravizados ligados ao café, mas também tem os escravizados ligados
à questão urbana também, ao perímetro urbano também, e que foram muito numerosos os escravizados aqui em Juiz de Fora, mesmo no final dos idos de 1890, né, por aí. O que a gente pode falar a respeito disso? Então, Isaac, a província de Minas era a segunda maior província em população negra do Brasil no século XVIII, do século XIX. E em Minas, a região da Zona da Mata, a partir da segunda metade do século XIX, foi a província com maior concentração de pessoas escravizadas e de pessoas negras, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, em 1831, de acordo com uma relação, uma espécie de censo que nós temos, a população do distrito de Santo Antônio de Juiz de Fora, que veio a ser o distrito sede da cidade de Juiz de Fora, ela tinha 1.422 pessoas, dessas quase 80% eram negras, né? E essa população ela vai crescendo à medida que o café vai se desenvolvendo na região, né? E ela continua muito alta até o final do período escravista e também no pós-abolição. Ainda hoje somos mais de 50% de negros. A gente sabe que toda essa história está documentada. E o que o Arquivo Histórico de Juiz de Fora pode nos mostrar de documentação sobre isso? O processo de libertação da Rosa Cabinda, que foi escravizada na fazenda do Juiz de Fora, né? Pertenceu ao comendador Alfeld. E a gente pode falar também, mostrar o documento sobre o Teófilo, que era escravizado numa fazenda de Vargem Grande, atual Belmiro Braga, e que fugiu. E depois de alguns anos pagou a sua ousadia com a vida, porque apanhou, foi dado um castigo exemplar e Teófilo apanhou até a morte. Mas nós temos um número de pesquisa muito bacana em relação à população negra, já que a gente está aqui dando mais um destaque aos escravizados e aos negros no pós-abolição, né? Do Arquivo Histórico de Juiz de Fora, a gente foi até São Pedro para começar a conhecer a história dos imigrantes. Rita, a gente está aqui num local que é uma região tipicamente alemã, né, ligada à colônia alemã. Nos episódios anteriores a gente já falou um pouquinho sobre os alemães chegando aqui, o seu trabalho, mas o que a gente pode falar de como aconteceu a imigração alemã aqui para Juiz de Fora e como se deu o processo da colônia alemã no decorrer da história de Juiz de Fora? Os alemães eles são considerados o primeiro grande grupo imigratório a chegar em Juiz de Fora, porque eles chegam aqui na nossa cidade em 1858. Então, Juiz de Fora tinha sido elevado à condição de cidade, ainda com o nome de cidade do Paraibuna, em 1856. Então eram só 2 anos, né? A cidade tinha 2 anos, vamos dizer assim, quando esses imigrantes alemães chegam. A gente fala imigrantes alemães, mas na verdade eram imigrantes alemães e tiroleses. Quase 25% desse grupo era formado por pessoas que vieram do Tirol, que hoje é uma região que pertence à Áustria. Então esse grupo ele forma a primeira imigração tirolesa para o Brasil, essa que chega aqui em Juiz de Fora. Então esses imigrantes alemães e tiroleses foram contratados por Mariano Procópio Ferreira Lage, que era o presidente da Companhia União Indústria, para virem formar essa colônia aqui e também para oferecerem seus serviços na estrada União Indústria. Então foram 1.193 pessoas que vieram para a nossa cidade e se instalaram nessa região que hoje nós conhecemos como Cidade Alta. Então quando esses imigrantes, depois que eles prestam seus serviços à Companhia União Indústria, eles começam a criar suas pequenas empresas. Então essa é uma contribuição muito latente que os imigrantes deixam aqui na nossa cidade. E é muito interessante a gente observar, eles são um grupo que vem de fato organizado já com contrato de trabalho. Isso faz também com que os germânicos sejam, né, o grupo que tenha um espaço delimitado. Não que eles não ocupassem outros espaços na cidade, não é isso. Eles transitavam por toda Juiz de Fora, podiam residir em outros lugares. Mas é o único grupo étnico que vem para Juiz de Fora que tem uma área de colônia. Então por isso a gente tem, ainda hoje, como nós temos aqui essa casinha que pertenceu à família Peters, nós temos várias outras, tanto no bairro São Pedro quanto no bairro Borboleta, que ainda são, né, resquícios dessa presença
A Alemanha tem 165 anos que eles chegaram na cidade, então a gente tem essas marcas ainda muito delimitadas e existem várias famílias que moram no mesmo pedaço de terra há 165 anos, né? O Paulo é o atual presidente da Casa de Itália. A gente foi até lá para aprender um pouco mais sobre a colônia italiana em Juiz de Fora. Paulo, a gente está aqui na Casa de Itália, aqui no centro de Juiz de Fora, que é um símbolo da comunidade italiana, né, da imigração italiana. Esse episódio a gente está falando exatamente sobre isso, sobre os trabalhadores, sobre as pessoas que construíram essa cidade, que colocaram a cidade de pé. O que a gente pode falar sobre a imigração italiana aqui para Juiz de Fora e o crescimento daqui da nossa cidade? Com a chegada, né, no século XIX, final do século XIX, dos imigrantes italianos, eles foram criando uma comunidade muito forte, tá? E foram se infiltrando no crescimento da cidade, na construção da cidade de Juiz de Fora, né? Então eles chegavam aqui, eles eram hospedados tinha 3 entidades que recebiam, e era a entidade Horto Barbosa, hospedaria, a Fundação Humberto Primo e a Anita Garibaldi, tá? Então eles chegavam, por exemplo, na Horto Barbosa, eles tinham uma semana para ficar lá, eles recebiam alimentação, um trocado, tá? E um emprego já arrumado em um determinado local do país. A importância deles na construção de Juiz de Fora. Pantaleone Arcuri foi um deles, se tornou uma grande construtora, fabricava ladrilhos, fabricava prédios, e em 1930, com a ida de Pantaleone e Antônio Passarella à Itália, eles voltaram encantados com o crescimento da Itália, e eles então voltaram e resolveram construir aqui um pedacinho da Itália, e compraram um terreno. Aí em 1936, veio uma desapropriação, eles conseguiram contornar isso com o prefeito Dr. Eduardo Menezes, que fez uma permuta do imóvel da rua Oscar Vidal com esse imóvel onde nós estamos, que era da família Procópio Teixeira. E aqui eles começaram a construir em 1936, terminou em 1939. A finalidade da Casa de Itália era o encontro dos italianos, seus descendentes, uma escola onde se ensinaria não só o português, mas também italiano, e ela funcionou bem até 1942. Mas a guerra, você sabe que explodiu em 1939, em 1942 nós perdemos a casa para o governo italiano. Aí aqui entrou, a princípio foi um grupo, que eu não sei qual, mas foi um grupo, depois virou círculo militar, e permaneceu na mão dos brasileiros até 1955. Mas nós tínhamos em 1939 42 Casas de Itália. Só restou essa, em que nós estamos aqui hoje falando, dessa Casa de Itália. Eles faziam aqui todas as coisas extremamente assim, típicas da Itália. Tinha nesse salão onde nós estamos, com a finalidade de apresentação de peças, mas tinha também a função de um cinema. Aqui funcionava um cinema, e que nós temos esse projetor desde 1939, em excelente estado de conservação. Para continuar o resgate dessa história toda, a gente foi até a loja de tecidos Casa Chique. Lá, a dona Munira contou pra gente um pouco da história dos imigrantes sírios. Ela vai fazer 86 anos em outubro e chegou aqui com 15 anos. Assim como vieram alemães, vieram italianos, os sírios também vieram aqui para Juiz de Fora e deram também uma grande contribuição também para o desenvolvimento da cidade, né? Dessa história, o que a senhora pode contar para a gente? A primeira pessoa que veio ao Brasil, todo mundo que vieram, aliás, fugindo da guerra. Aí então começou todo mundo a vir para cá. Aqui tinha uma pensão aqui no nosso lado. E todos ficaram aqui. Pegava mercadoria, tanto na Gatasbara quanto no Smokdesse, você ia rodando na cidade, vendendo a mercadoria deles. Enquanto vinha o trem,
Pegava a mercadoria, ia no trem, vendia na hora que os trens chegavam. Por isso que aqui, todo mundo do comércio estava aqui desse lado. Quando vem a notícia de Iabrudo que viesse para Juiz de Fora, eles vieram para Juiz de Fora. Aí juntaram aqui 65 famílias, todas de uma cidade só. As famílias foram crescendo, a cultura síria foi se expandindo aqui em Juiz de Fora e em 1958 surge o Clube Sírio e Libanês. Fizeram uma reunião e falaram: a única coisa que nós temos para poder fazer atualmente, fazer o Clube Sírio Libanês. Continuamos como Sírio Libanês, aí criaram a Igreja Melquita. Vamos também ter a nossa igreja, pelo menos o nosso rito a gente não perde. Vale a pena sempre saber do passado para a gente engrandecer e continuar crescendo e ver que não cresceu assim à toa, foi com muito sacrifício. Quem veio trabalhar muito para poder chegarmos a isso. E no próximo episódio de Resgatando Juiz de Fora, na semana que vem, a gente vai contar para vocês algumas curiosidades da nossa cidade. Vocês sabiam, por exemplo, que a antiga Escola Normal, atual Instituto de Educação, já foi a cadeia da cidade? Então, essas e outras histórias a gente vai contar para você na semana que vem, no quarto e último episódio de Resgatando Juiz de Fora. Obrigado pela companhia e até lá. Oi pessoal, tudo bem? A gente está aqui para o quarto e último episódio da segunda temporada de Resgatando Juiz de Fora, sobre os 173 anos da nossa cidade. Dessa vez a gente vai contar a história da cidade através de curiosidades. E a melhor maneira de fazer isso é como? Com um cafezinho e um pãozinho de queijo. Então eu te convido a acompanhar a gente em mais esse episódio. Vamos lá? Rita, nesse episódio sobre curiosidades aqui da cidade de Juiz de Fora, a gente está num local aqui que a gente tem bastante história para contar, né? A gente está à frente aqui do antigo prédio da Pantaleone Arcuri, né? O que a gente pode falar a respeito disso que envolve esse local? Essa esquina, né, esse cruzamento da Rua Espírito Santo com a Avenida Getúlio Vargas, ela tem no mínimo 3 curiosidades bastante interessantes que a gente pode comentar, né, trazer nesse episódio de hoje. O cruzamento da Rua Espírito Santo com a Avenida Getúlio Vargas, ele tem bastante curiosidade só nesses prédios que estão construídos aqui.